texto aí que nós podemos abrir é para terminar a mensagem da manhã. Nós já falamos 3 verdades e gostaríamos de falar de mais 3 outras desse tema. Vamos ler, então, 1 de João, capítulo 2, do 7 ao 11. Leamos em uma só voz. Amado, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabes para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, na igreja presbiteriana da Vasco da Gama, é uma igreja impressionante ali, aquela igreja. Nós nascemos lá, por incrível que pareça, só 2 rapazes casaram fora. Ele e o presbítero Ezequiel. Ezequiel casou com a menina lá de Tabuna e Emanuel com a Hilda. Toda a mocidade se casaram entre si. E hoje, os filhos deles estão casando entre si. Para vocês entenderem como o que prevalecia muito naquela igreja não era sabedoria, nada. Era o amor fraternal. O amor fraternal daquela igreja que até hoje perdura. É um ambiente agradável. É um ambiente que prospera. É um ambiente que dá fruto. O amor fraternal não é simplesmente uma evidência de que eu sou de Jesus. E, de fato, eu sou de Jesus pelo amor fraternal. Mas, acima de tudo, uma evidência da própria presença de Jesus na congregação. E as pessoas que entram num ambiente assim, elas ficam contaminadas, ficam irradiadas. Elas não sabem explicar, mas ali a presença do Senhor está. Então, nós afirmamos na parte da manhã que essa ordem do amor fraternal é no início da vida. É a primeira ordenança que geralmente nós aprendemos ao entrar na igreja. E esse amor fraternal não tem prazo de validade. Tudo pode mudar na igreja, pode mudar o templo, né? Nós já passamos por vários templos, muda. Mas o amor fraternal, não. Ele é imutável, ele permanece para sempre. Inclusive, ele vai invadir a eternidade. A fé desaparecerá, a esperança vai desaparecer, mas o amor vai permanecer. E se nós atentarmos nas leituras da Bíblia, a gente vai perceber o seguinte, que Jesus demonstrou amor, não tem maior amigo do que este, de dar a vida pelos seus amigos, e as igrejas todas evidenciavam este amor, apesar de alguns defeitos, né? A igreja de Tessalônica, Paulo chega a dizer que uma vez que eles demonstravam amor, esperança e fé, eram prova da eleição, que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Pois bem, agora nós vamos ver que o amor fraternal é uma evidência de vida transformada. Como é que eu sei que eu fui transformado pelo Senhor? Através
o amor fraternal, a evidência, o amor fraternal. Vamos ler o versículo 9? Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então vejam que aí é uma profissão de fé. Aquele que diz, eu estou com Deus, eu estou na luz, profissão de fé. A profissão de fé que for divorciada do amor fraternal é falsa. Eu estou na luz, Deus, mas eu odeio o meu irmão, então não está ainda em Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que diz, está na luz, Jesus disse, eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas. E odeia seu irmão, que é o comportamento, odeia seu irmão, que é uma área do sentimento que vai se transformar em ações. Primeiro, eu tenho um sentimento negativo contra ele, em especial da igreja, até agora está nas trevas. Ele disse, olha, ele não saiu nunca das trevas, ele continua nas trevas, porque o Colossenses diz que o Pai nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esta incoerência entre o que a pessoa diz, profissão de fé, e o sentimento que ela tem para com o irmão, entre o que falamos e o que fazemos, revela que não fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que não somos regenerados, não somos transformados, não somos convertidos, não somos salvos em Cristo Jesus. Ainda que a pessoa bata o pé e diga, eu estou na luz, mas eu não gosto de fulano. Isso vai contra todo o senso da palavra de Deus. João, na sua epístola aí, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, olha aí, se eu nasci de novo ou não, e qualquer que ama é nascido de Deus, e não só nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, estenda isso também para os vizinhos, estenda isso para parente chato, estenda para todo mundo, porque a marca do cristão genuíno é o amor. Amor revela novo nascimento. Amor revela conhecimento verdadeiro de Deus. Se temos amor por Deus, vamos demonstrar por meio do amor aos irmãos. Eu amo a Deus, então eu vou demonstrar isso aos irmãos da igreja. Ainda em João, 1 João 4, 20, diz assim, se alguém disser, profissão de fé, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, totalmente desassociado, né? Como é que a pessoa ama o Senhor que não consegue ver e aquele que professa a fé em Cristo a gente não tem simpatia por ele? A falta de capacidade de amar reside na ausência de novo nascimento e do poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Então, por que eu não consigo amar fulano, ciclano, beltrano? Porque falta o novo nascimento, porque falta o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos habilita a amar. Diz, o fruto do Espírito é. Aí a primeira palavra que aparece, amor. E aí vai citando outras qualificações. Pedro diz assim, tendo purificado a vossa alma, quer dizer, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos lavados pela água e pelo Espírito, nascemos de novo, pela vossa obediência à verdade, quando nós cremos no Evangelho, tendo como propósito o amor fraternal não fingido, não é uma coisa de aparência, não é só de palavras. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Portanto, irmãos, o amor fraternal é evidência de uma vida salva por Jesus. A gente pode sair daqui com convictos de que nós somos salvos ou não. Mateus nos diz: vocês os conhecerão pelo que eles fazem, se referindo aos falsos mestres. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vós conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, nós vamos conhecer a nós mesmos, e uma igreja, se ela é de Cristo, se ela demonstra amor pelos irmãos. Se nossos pensamentos contra nossos irmãos são pecaminosos, se nossa vontade é de prejudicá-los e nossos sentimentos são impróprios, não fomos ainda transformados por Cristo. Se odiamos nossos irmãos, fazemos parte do reino das trevas, mesmo congregando entre os santos de Deus, mesmo estando na igreja. Então, a gente tem que fazer essa avaliação pessoal. O nosso interior, pensamentos, sentimentos, vontade, o nosso interior pecaminoso revela nosso verdadeiro estado espiritual. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em qualquer ambiente que possamos circular, seremos feridos e vamos ferir, sem querer ou querendo, porque somos pecadores, mas como reagimos revelará a verdadeira natureza que possuímos. Então, pastor, como é que eu posso amar? Fulano pisou no meu pé. Mas nós pisamos no pé do outro também. A questão não é que tenha pisado ou não, já é uma falha, evidentemente. Mas é depois que ele pisou no meu pé, como é que eu reajo? Porque Jesus perdoa. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então há esse tipo de reação que o Espírito Santo produz em nós. A mágoa, que nunca nos abandona, prova que não estamos de bem com Deus. Se este é o nosso caso, precisamos ser salvos por Cristo. Não podemos ter acesso ao reino de Deus com essa velha natureza. Reconheçamos diante do Senhor nossa iniquidade e invoquemos o seu nome para sermos salvos. Se eu estou identificando isso, eu posso ter uma mudança de vida, basta invocar o nome do Senhor. Senhor, salva-me, e o Senhor vai me salvar. Em quinto, o amor fraternal é evidência de perseverança no caminho do Senhor. Leamos o 10. Aquele que ama e nele não há nenhum tropeço. Há uma diferença substancial entre a afirmação anterior e essa. Na afirmação anterior, quem não ama não passou pela experiência do novo nascimento. Já nesta passagem, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, nos ensina que a manifestação do amor fraternal é evidência de permanência na comunhão com Deus. Porque a gente julga assim, fulano é desviado. A gente quer dizer, ele não está vindo mais para a igreja, então ele é desviado. De fato, em alguns casos, são desviados. Mas uma pessoa pode estar desviada na igreja, como o filho pródigo, ou o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo que era uma pessoa desviada na casa do pai. Então, como é que eu sei que eu ainda permaneço na comunhão com Deus?
demonstrando amor fraternal aos irmãos. Quando estamos guardando os mandamentos do Senhor, permanecemos em comunhão com Ele. Mas se negligenciarmos suas palavras, estamos afastados dele, mesmo dentro do arraial dos santos. João 15 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Portanto, um desviado do Evangelho é aquele que não está mais observando as palavras de Deus, fora da igreja ou dentro dela. O cuidado, a oração e a ajuda, de acordo com nossas condições, aos nossos irmãos, são provas seguras que temos comunhão com Deus. Às vezes a gente não tem condições de ajudar. Como é que a gente vai? O que a gente pode fazer por Nestor, a não ser interceder? Né? O que a gente pode fazer por Raimunda, que está com drama com Emily nessa situação? Eu não tenho um técnico, não tenho sabedoria. Vou interceder como se fosse ela ali. É uma evidência do amor. João diz, 1 João 3,16: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação e em verdade. Continuar amando pessoas imperfeitas como nós demonstra nossa permanência na fé evangélica e em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí em 1 João 3:24 diz: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, em Cristo, e ele, Cristo, neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, quando existe dificuldade nos relacionamentos no mundo, o conselho é partir para outra. Já repararam? Está dando certo no casamento? Abandona. Não está na igreja, não está dando certo o relacionamento? Vá para outra igreja. Esse é o conselho do mundo. Mas no Evangelho, devemos nos empenhar para vencer as indiferenças e restaurar nossa comunhão com nossos irmãos. Eu vou dar um jeito desse irmão gostar de mim. Vou dar um presente para ele, ele vai dar um sorriso para mim. Eu vou fazer alguma coisa para esse irmão gostar de mim. Você lembra, Manuel? Daniel, lá da Daniel Bonfim. Ele sempre tinha uma palavra dura para dar para as pessoas lá na igreja. E um dia, a igreja toda orava por isso, né? E um dia ainda fomos para a ilha evangelizar, e no domingo seguinte, poxa, aquele irmão nos recebeu com tanto carinho, com tanto... Ali um dia percebi que ele mudou, foi transformado, né? Você vê como o amor é importante. Mas no Evangelho, devemos nos empenhar para vencer as diferenças e restaurar nossa comunhão com nossos irmãos. Nós sabemos, irmãos, que nem todos serão tão achegados a nós, porque Jesus tinha 12 discípulos. Todos eles eram achegados a Jesus? Não. Tinham 3 que eram mais achegados a Jesus. E dos 3, tinha um que ainda era mais achegado a Jesus. Tanto é que ele é descrito como o discípulo a quem Jesus ama. O discípulo a quem reclinou no peito de Jesus a cabeça. Então, há pessoas que são mais achegadas. Porém, nós devemos gostar de todas, evidentemente, né? Os que vivem trocando de igreja devido a desentendimento precisam considerar se de fato foram transformados por Cristo. Então, eu briguei, eu aí saio e vou para outra igreja, mas a coisa ficou lá no coração, né? Então, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos,
em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Mas como será possível a nós, pecadores, demonstrar amor fraternal? Como é possível, pastor, amar uma pessoa que é difícil? O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em nós. É o Espírito Santo que produz essa obra maravilhosa. Ele habita em nós, ele nos capacitará a realizar este feito. Filipe, o Estevão, quando morrer no apedrejado, o que é que ele disse àqueles adversários? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou? Não era para jogar uma maldição, né? Cara, todas as pessoas você. Não, ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por isso, não entristeçamos o Espírito Santo, abrigando qualquer tipo de pecado para não falharmos em nossa vida cristã. Lembremos que quem não desistir de amar até o fim, receberá a coroa da vida. Em último lugar, o amor fraternal ausente evidencia não comunhão com Deus. É a maneira negativa de dizer aqui. Vamos ler o versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, sabe para onde vai, porque as trevas cegaram. Que coisa, olha como há uma diferença. Estar nas trevas é um estado, é a natureza dele, está nas trevas. Mas também ele anda nas trevas, está falando do comportamento, natureza e comportamento. E não sabe para onde vai, não tem certeza de salvação, não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele está nas trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não importa o cargo ou o ofício que tenhamos na igreja, e mesmo que sejamos poucos envolvidos nas atividades congregacionais, se não amamos os filhos de Deus, ainda não passamos pela primeira ressurreição. Efésios diz o quê? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso significa que somos crentes verdadeiros. Se nós passamos por essa experiência, somos crentes verdadeiros. Se não passamos, nós não somos crentes verdadeiros. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Estar nas trevas é estar divorciado de Deus. Não passou pela experiência do novo nascimento. É não ser amigo de Deus. É não pertencer à família de Deus, é não ter comunhão com Deus. 1 de João 1,5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esta condição era nossa antes da conversão a Cristo. Efésios diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas,
porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Naquele tempo, o nosso viver era contrário à vontade de Deus, revelada na Bíblia. Por isso, tínhamos medo de nos encontrarmos com Deus, pois não gozávamos da certeza da salvação. No geral, o medo da morte no ímpio é porque ele sabe que não aguarda uma coisa boa do outro lado. Então ele fica batendo na madeira, tentando vencer, né? Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Podemos observar pelo nosso estilo de vida doutrinário e moral que natureza nós possuímos, trevas ou luz. Só um viver santo que se expressa por meio do amor fraternal pode nos dar a convicção da salvação. Pedro nos diz: por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é uma pessoa que ainda não experimentou a salvação que é em Cristo Jesus. O amor fraternal é a prova que não estamos nas trevas e nem vivemos nas trevas. 1 de João: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, eu concluo aqui a mensagem dizendo: vamos, igreja, orar pelos outros, pedindo que o Senhor nos capacite a amar mais e mais. Que essa igreja possa não ter muitos pregadores, coisas gloriosas, não, mas que tenha um amor profundo, e as pessoas vão sentir a própria luz ali e serem atraídas. Lembra quando, no período de chuva, a luz atrai os insetos se aproximam? Essa luz do amor de Deus vai atrair as pessoas a essa congregação. Que Deus nos abençoe.